Capítulo 5 Promessa. Pedro Humberto. Pedro Humberto um dia retornou da cidade grande, levando apenas uma mochila ao ombro e os pulmões carcomidos pela doença. Voltou para junto das pessoas humildes que o viram crescer e para o lugar onde seus pais morreram. Deixaram para ele uma casa velha, um pedaço de terra abandonado. Os vizinhos acreditavam que ele queria respirar o ar puro do campo e bronzear a pele branca com o sol quente das montanhas. A realidade, porém, era bem diferente. Aquele homem prematuramente envelhecido tinha voltado para morrer e queria se despedir beijando a terra que o vira nascer. Depois de sua chegada, os dias se passaram e ele morria aos poucos, a cada entardecer. Espantadas, as pessoas o viam tossir até sangrar, cobrindo a boca com uma pequena toalha que lavava todas as noites para usá-la no dia seguinte. Os vizinhos comentavam a desdita do infeliz, mas nada faziam. O que podiam fazer a não ser enterrá-lo junto aos pais quando morresse? Já fazia 3 anos que aquela terra parecia amaldiçoada. Não caía sequer uma gota de água. Os campos não produziam, o gado morria fraco e desnutrido. Tudo perdia vida naquele lugar, e Pedro Humberto lutava com a enfermidade. O filho do seu Jacinto e a dona Justina resistia mais do que se esperava. Ele caminhava pelos arredores do povoado, especialmente aos sábados, quando ia a pé até uma cidade vizinha, a 12 quilômetros dali, arrastando o corpo enfermo pela estrada poeirenta. Aquilo era um mistério. As pessoas especulavam sobre aonde ia o homem doente todos os sábados, mas ninguém perguntava. Imaginavam tratar-se de algum lugar milagroso, porque à tarde, quando o sol se escondia por detrás dos montes, ele regressava aparentemente rejuvenescido e tossindo menos. Num desses sábados, um grupo de rapazes o viu sentado numa pedra à beira da estrada, enquanto o sol se punha à distância. Pedro Humberto falava em voz alta, em seguida passou a cantar, a gritar, a pular. Parecia comemorar algo extraordinário que somente ele conhecia. Nessa mesma noite, a notícia correu de boca em boca por todo o povoado. "É um louco", afirmava um jovem com cara de falcão, com certeza achando que era um débil mental. "O que faz você pensar assim?" perguntavam os camponeses. "Ele fala sozinho, olha para o céu, fica falando, depois canta uma canção triste, sei lá, e grita 'Feliz Semana'." Quem lhe contou isso?" "Nós mesmos que vimos. O Mariano, a Berna, eu." "E o que ele canta?" Isso eu não sei. É alguma coisa parecida com "Se não fosse pelo meu Senhor, minha alma estaria perdida, se não fosse por o meu Senhor", sei lá, coisa assim. O mistério acabou no dia em que Pedro Humberto visitou uma família vizinha e lhes falou de Jesus. Seu poderoso testemunho emocionou a família até as lágrimas. A cidade agitada, que um dia me cativou com suas luzes coloridas e seus demais encantos, hoje é só uma triste lembrança de minha juventude perdida. Ele lhes falou. "Mas é perdida?" "Sim, perdida de perdição e perdida também de desperdiçada. Quando você é jovem, pensa que a vida é eterna. Eu caí na areia movediça do mundo e me deixei engolir pelas tentações", ele confessa. Sua história era triste. Nascido em uma casa humilde, cercada de eucaliptos, ele cresceu olhando as vacas no pasto, os pardais brincando no ar. No entanto, aquilo lhe parecia monótono e sem alegria, e na primeira oportunidade ele se foi com uma tia, irmã de sua mãe, para a capital, onde passou a morar. A metrópole, para ele, foi como um polvo de múltiplos tentáculos. Naquela floresta de enormes edifícios, ele descobriu que na sociedade moderna, quem não tem dinheiro vale pouco. Logo começou a trabalhar alucinadamente para ter dinheiro. Descobriu, porém, outra realidade. É difícil fazer fortuna em pouco tempo se você trabalhar honestamente. Pedro Humberto não quis esperar e mergulhou de cabeça no mundo tenebroso do tráfico de drogas. Em pouco tempo acumulou dinheiro, o qual desperdiçava com a mesma rapidez, até que um dia ele foi preso no aeroporto da capital de seu país, ao embarcar para Miami com 5 quilos de cocaína.
Na prisão, houve momentos em que chegou a pensar que ia morrer. A tuberculose se espalhava entre os detentos. Muitos morriam tossindo num canto da cela, asfixiados com o próprio sangue. Foi nessas circunstâncias que Pedro se deixou encontrar pelo Senhor Jesus. 2 jovens visitavam aquela prisão todas as semanas e se reuniam com os presos que queriam estudar a Bíblia. Primeiro eles cantavam, depois ouviam os pedidos de oração dos detentos e finalmente estudavam a palavra de Deus. No começo, o jovem interiorano não quis saber nada dessas coisas de crente. Entretanto, à medida que sua saúde piorava, ele pensou que Deus talvez pudesse fazer algo a respeito e começou a participar das reuniões. Foi ali que entendi o que Jesus fez por mim, disse com uma voz trêmula. Entreguei-me ao Senhor e fui batizado na prisão. As pessoas que o escutavam pareciam estar assistindo uma novela. O silêncio era absoluto. Os olhos dos ouvintes brilhavam em expectativa e profunda emoção. E Deus não o curou? Indagou um deles. Não, Deus não me curou os pulmões, mas me curou a alma. Ele colocou paz em meu coração e pela primeira vez pude dormir com a certeza de que estava salvo. Salvo de quê? Indagou o patriarca daquela família, já que ele não te curou. Salvo de mim mesmo, de meus fantasmas interiores, meu egoísmo e minha ambição desmedida. Você via muitos fantasmas? Perguntou com ingenuidade a menina de apenas 6 anos. Muitos, respondeu Pedro, olhando para a menina de pele bronzeada. Eles estavam na minha cela todas as noites. Eram meus temores ocultos. Eu tinha medo de morrer, de viver, de sair da prisão, de ficar ali. Ninguém os via, mas eles me assustavam e durante aquelas noites, enquanto os outros presos dormiam, eu chorava em silêncio, me perguntando por que eu tinha vindo ao mundo. E agora? Agora estou curado. 2 anos depois de minha conversão, terminei de cumprir a pena e saí da prisão. Ainda estou doente, mas não tenho medo de nada. Sei que a morte é apenas um sono do qual vou despertar quando Jesus voltar. Quando saiu da prisão, Pedro procurou a igreja e ali encontrou amor junto às pessoas cristãs que um dia foram transformadas pelo amor e também aprenderam a amar. Essas pessoas cuidaram dele com carinho e abnegação. Nesse clima de amor, sua fé amadureceu e se fortaleceu, embora a saúde se deteriorasse dia após dia. Certa manhã, depois de uma noite chuvosa, ele decidiu voltar para sua terra natal. Os irmãos da igreja insistiram para que ficasse, mas ele não queria se despedir dessa vida sem ver de novo o verde dos campos, nem ouvir outra vez o canto dos pardais de sua vila. Desejava sentir o cheiro dos animais no pasto e o sabor das batatas recém-cozidas. Por isso voltou, levando na mochila apenas as boas novas do evangelho que conhecera na prisão. Ao chegar na sua terra, seu coração ficou partido de tristeza. O povoado parecia um velho enrugado que se recusava a morrer. Não havia vida nos campos, outrora verdes. A terra rachada pelo sol era como um ventre estéril, incapaz de produzir. O gado morria de sede e até o canto dos pardais parecia um lamento de morte. O povoado sofria a pior seca de sua história. A princípio, Pedro não falou nada de sua fé. Simplesmente tratou de retomar a amizade com os vizinhos. Cumprimentava a todos com alegria e aprendeu o nome de cada um e se aproximava deles com um sorriso aberto. Ele sabia que na cidade vizinha havia um grupo de adventistas e para lá se dirigia todos os sábados. Caminhava 12 quilômetros de ida e outro tanto de volta, respirando lentamente e parando frequentemente para descansar. Mas não faltava aos cultos sequer um sábado. Na cidade grande, tinha escutado o pastor dizer que ninguém pode crescer espiritualmente sem estudar a Bíblia, sem orar e sem levar pessoas a Cristo. Também tinha ouvido dizer que a igreja é o lugar onde os que foram redimidos por Jesus se reúnem para agradar a Deus e louvar o seu nome. Por isso, apesar da saúde debilitada, Pedro se esforçava para se levantar cedo aos sábados pela manhã e se dirigia para a igreja na cidade mais próxima. Ninguém vai à igreja por causa das pessoas, como também ninguém vai por lhe sobrar tempo. Vai mesmo que não tenha tempo. Davi disse: "Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois, no dia da adversidade, ele me ocultará do seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Em Salmos 27, versos 4 e 5. Esse salmo apresenta Deus em seu templo, e uma vez que Davi desejava estar sempre na presença de Deus, ele ia ao templo. Ali o medo desaparecia, pois ele me ocultará no seu pavilhão. Pedro via nessa passagem uma bonita figura. No templo, Deus o colocaria sobre uma alta rocha, onde ninguém pudesse alcançá-lo para lhe fazer mal. Quem é essa rocha? É Jesus. Então ele se perguntava: preciso me sentir triste e desamparado porque meus pulmões estão chegando ao fim? Era por isso que ia ao templo e chorava na presença de Deus. Não havia como crescer na vida cristã separado dos outros crentes. No entanto, há uma verdade incontestável. Se você planta uma semente, aduba, rega e deixa que o sol a alimente, a planta nascerá, crescerá, logo aparecerá a flor e finalmente os frutos. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Ele não pedia a Deus que o curasse seus pulmões. Com relação à sua doença, dizia ao Senhor: estou na rocha mais alta que és tu, e pedia que sua fé fosse fortalecida. Ele dedicava muito tempo à oração, ao estudo da Bíblia e ao testemunho do amor de Jesus. Ao voltar para sua terra, ele orou a Deus dizendo: Senhor, ajuda-me a levar essa família vizinha para ti. E não se limitou a orar, começou a se aproximar deles com propósitos missionários. No começo, aquela família não queria ouvir nada sobre o Evangelho, mas à medida que o tempo foi passando, começaram a ficar interessados. Lentamente o tempo seguia seu curso. Um dia, para sua surpresa, Pedro notou que sua capacidade pulmonar tinha aumentado. Começou então a cultivar a terra abandonada, deixada pelos pais. Era um tempo sem chuvas. Famílias inteiras caminhavam distâncias enormes em busca de um pouco de água e de cactos secos para alimentar os animais. Ninguém cultivava nada. No entanto, ele decidiu plantar. No meio de uma fria madrugada, ajoelhou-se e clamou a Deus: Senhor, preciso que essa terra produza para que eu possa sobreviver. Tu és dono de todas as fontes de água. Humanamente não há razão para arar a terra, mas em teu nome eu vou trilhar o caminho da fé e te entregarei, além do dízimo, a metade de tudo que me deres. No dia seguinte, os camponeses viram Pedro arando a terra seca, debaixo de um sol incinerante. De chapéu velho de palha na cabeça e arado aparelhado, lá estava ele, ora tossindo, ora descansando. Olá, vizinho, o que você está fazendo aí? Perguntou uma velhinha que se aproximava, arrastando sua saia de lã. Estou preparando o terreno para semear. Mas semear o quê? Se não tem chuva? Semear, minha senhora, semear. Deus é o dono da chuva e eu fiz um pacto com ele. Pacto com quem? Com Deus. E o que é um pacto? É um trato, um acordo, algo que fica combinado. Eu prometi a Deus que lhe daria metade de toda a minha colheita. A atitude de Pedro confundia a população. Uns diziam que ele estava louco, outros lhe defendiam. É um homem de fé. Ele encontrou Jesus na cadeia. Nossa, então ele é um ex-presidiário? Isso mesmo, mas sua vida mudou. Deixem-no em paz. Afinal de contas, se chover, todos nós sairemos ganhando. A partir daquele dia, alguns começaram a arar a terra. Outros, incrédulos, zombavam. Uma noite o povoado dormia envolto por um enorme lençol azul salpicado de estrelas. Ninguém percebeu nada, ou melhor, quase ninguém. Pedro estava orando quando ouviu um estranho ruído lá fora. Saiu e a princípio tomou um susto com o que viu. Além do estrondo distante que ouvira, ele viu aquele lençol azul. Foi assumido por um tom cinzento, depois negro, bem escuro. De repente, um risco dourado rasgou a escuridão. Não mais que 3 segundos depois, o ruído estrepitoso de um trovão despertou toda a população. Olhares assustados apareceram nas janelas. Uns agradeciam a Deus, outros choravam de emoção. Homens, mulheres e crianças saíram de casa para desfrutar as primeiras gotas de chuva. Radiantes de alegria, dançavam na chuva.
Na manhã seguinte, o povoado acordou com raios de sol radiante, a terra úmida exalava vida, os pássaros cantavam, as vacas esquáticas mugiam contentes, instintivamente pressentindo que a morte não chegara. Naquele ano, Pedro e seus vizinhos tiveram uma colheita abundante. Embora por vezes abrigasse a ideia de que metade de tudo que havia colhido era muito, ele cumpriu a palavra e devolveu ao Senhor o que havia prometido. No entanto, sua maior satisfação não provinha da colheita, mas da fé que foi despertada naquele vilarejo. Muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia e logo já não era mais necessário caminhar aqueles 12 quilômetros todos os sábados para ir a uma igreja. Uma congregação havia sido aberta em sua cidade. Há uma promessa bíblica que diz: "Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo." Pedro se apoderou dessa promessa. Ele pediu a Deus que mostrasse a melhor maneira de ajudar sua comunidade e descobriu que os vizinhos transportavam seus produtos para negociá-lo numa cidade muito distante dali. Eles viajavam por vários dias em lombo de animais, passando por serras e trilhas escarpadas, para finalmente vender o fruto de seu trabalho por um preço irrisório. Na cidade, o seu Germano, dono do armazém, comprava a colheita, fazendo com que pensassem que estava fazendo um grande favor. Em geral, o pagamento era fazendo com animais. Depois, ele revendia os produtos para um varejista da capital por um preço muito mais alto. Pedro, ele encurtou distâncias e diminuiu procedimentos. Com isso, o lucro dos camponeses aumentou. Ele também começou a multiplicar suas entradas, mas em momento algum deixou de devolver a Deus, além do dízimo, 50% de seus ganhos. O que impressiona nesse homem não é o fato de que Deus o fez prosperar por ele ter feito um pacto de fé. O que realmente impressiona é que ele fez um pacto de fé porque sua experiência cristã amadureceu como resultado de sua comunhão diária com Jesus. Nada compra o favor divino. A prosperidade em qualquer área da vida não é o resultado de algo que você faz por Deus. Você não pode fazer nada por Ele. Deus é Deus, o dono de todo o universo. O ouro e a prata pertencem a Ele. Os céus e os mares são dele. A terra e tudo o que nela há é propriedade divina. O homem não pode fazer nada por Deus. Por isso Davi escreveu: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmos 8, de 3 a 9. A única coisa que Pedro fez foi reconhecer a grandeza e soberania de Deus. Quem era ele naquela cela solitária e imunda onde um dia Deus o havia encontrado? Ninguém! Ele não passava de um corpo enfermo que ia se deteriorando com o passar do tempo, consumido pela doença. No entanto, Jesus o encontrou e o chamou, e o pobre infeliz aceitou o amor maravilhoso do Senhor. Depois, foi só uma questão de tempo. Antes, carregado de egoísmo, traumas e complexos, agora, em uma estreita comunhão com Deus, por meio da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho. Não admira que o caráter maravilhoso do seu mestre fosse aos poucos se reproduzindo nele. O ser humano, em sua forma natural, é incapaz de reconhecer a soberania divina. A luta contra o egoísmo, que é a raiz de todos os males, dura toda uma vida. Ninguém pode ser fiel a Deus na devolução dos dízimos, e muito menos fazer um pacto de amor com Ele, a não ser que o caráter de Jesus Cristo se reflita em sua vida. Tudo o que o pecador pode fazer é ir aos braços de Jesus e dizer: Senhor, faze por mim o que sou incapaz de fazer por mim mesmo. Então vem a promessa divina. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra.
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Ezequiel 36, de 24 a 30. A vida de Pedro Humberto serviu de inspiração para muita gente, pois ele buscou a Deus e aprendeu a crescer na graça. Os anos que ainda viveu depois de sua conversão foram um tempo complementar, como ele mesmo dizia. Até que um dia o Senhor lhe disse: "Você cumpriu sua missão, filho. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Descanse em paz até a segunda vinda de Jesus." Essa é a história de Pedro Humberto. A vida cristã é crescimento. Pedro Humberto foi um homem que cresceu a cada dia na graça de Jesus.